Bom, meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar os 4 hinos que o MTS nos sugere como estudos, né? O hino 179, 273, 408 e o 88. Nós vamos seguir o mesmo parâmetro que a gente fez nos exercícios passados, tá? Então vocês em casa, nós não vamos fazer aqui, tá? Vocês em casa, vocês vão analisar o hino, tá? Analisar as estruturas rítmicas, analisar toda a teoria que está contida aqui no hino, vão analisar a clave, vão analisar a armadura de clave, descobrir a tonalidade, descobrir a sua relativa menor, vão analisar a fórmula de compasso, ritmo inicial, e aí vocês vão fazer a linguagem rítmica e também o solfejo de todos os hinos. Nós vamos fazer a linguagem rítmica e o solfejo do soprano e do baixo, tá? Eu vou fazer da voz do soprano e o irmão Cleberson vai fazer da voz do baixo. Porém, vocês estudem, além do soprano e do baixo, vocês estudem o contralto e estudem o tenor, tá? A nossa avaliação vai ser como no semestre passado, como a gente fez, né, no módulo passado, melhor dizendo. Nós vamos fazer uma avaliação prática, né, em cima desses hinos aqui. Aí a voz que cair, vocês vão ter que fazer. Se cair o soprano, vocês vão fazer o soprano. Se cair o contralto, vocês fazem o contralto e assim por diante, tá? A gente aqui só dá um norte para vocês, né? Só dá um start, né, como que vocês têm que fazer o estudo, tá? Agora as demais vozes, aí cabe a vocês correr atrás, ok? Principalmente, né, se for a sua voz alternativa. Então lá no MOU a gente tem as instruções, né? Por exemplo, o bombardino, a voz principal é o baixo e a voz alternativa é o tenor. Então essas duas vozes aqui tem que estar na ponta da língua, tá? Além disso, o soprano, né? Não que os bombardinos vão tocar o soprano no culto, né? A não ser numa extrema necessidade. Todavia, a voz do soprano a gente tem que saber sempre, ok? Então é por isso que a gente faz aqui a voz do soprano e a voz do baixo, que são as duas vozes principais, tá? E os demais é com vocês. Então vamos lá. Vamos começar aqui pela linguagem rítmica da voz do soprano. Logo na sequência eu vou pôr a linguagem rítmica do baixo. Depois o solfejo do soprano e depois o solfejo do baixo, tá? Se vocês observarem esse hino, ele é quase igual à divisão rítmica, né? Tanto do soprano quanto do baixo. É quase idêntica. Nessas duas primeiras partes aqui é idêntico. Depois nessas outras partes aqui, a gente tem diferença só aqui, ó. No último pentagrama a gente tem uma diferença aqui, ok? Se vocês observarem a divisão, fica igual para toda a harmonia, né? Para o contralto, para o tenor e para o baixo, e para o soprano fica diferente. Por isso que a gente fez aí a linguagem rítmica das duas vozes. Nos hinos que é exatamente igual, a gente não fez a linguagem rítmica das duas vozes, só fez o solfejo, ok? Então vamos começar então com a linguagem rítmica para a voz do soprano e depois a linguagem rítmica para o baixo logo na sequência, ok? Vamos lá. 179, linguagem rítmica. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Tai, fita, tai, fita, tati, ta, tai, fita, tati, ta, tai, fita, tati, ta, tai, fita, tai, fita, tai, fita, tati, ta, tai, fita, tati, ta, tati, ta, tati, ta, tai, fita, 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 ta, ta, ti, tai, fita, ta, ta. 1,
dois, três, quatro. 2. Taifita, taifita, tatita, taifita, tatita, taifita, tatita, taifita, 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 tatita, taifita, tatita, 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 taifita, 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 ta, ta, taifita, ta, ta, tati, tati, taifita, ta, ta. Solfejo da voz do soprano do hino 179. Um, dois, três, quatro. 1, 2. Sol, lá, si, mi, fá, sol, 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 sol. Fá, sol, lá, lá, do, si, sol, lá, si, mi, fá, sol, 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 fá, si, lá, si, do, ré, do, si. Sol, lá, si, mi, sol, fá, sol, lá, si, lá, sol, lá, si, mi, ré, do, ré, mi, si, do, lá, sol, fá, mi. 2, 3, 4. 2. Mi, 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 mi. Ré, mi, si, 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 mi, 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 ré, si, ré, fá, 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 si. Mi, 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 si, si, ré, mi, fá, sol, mi, sol, lá, sol, fá, si, lá, sol, mi, lá, si, mi. Bom, meus irmãos, é isso. Ambos, tanto linguagem rítmica quanto solfejo, fizemos as 77 batidas por minuto, tá? Observem a questão da fermata. Na linguagem rítmica, lembrando, não tem fermata, não obedecemos a fermata, e somente no solfejo. No solfejo temos que obedecê-la, tá bom? É isso. Vamos para o próximo. Bom, meus irmãos, estamos agora no segundo exercício, proposto pelo MTS, o hino 273. Segundo exercício que eu digo, o segundo hino, né? Porque, na verdade, esse é o 10º exercício desse módulo. Esse hino, ele é um dos casos que eu havia falado antes, né? O soprano e o baixo, a divisão rítmica é exatamente igualzinha, né? Se vocês observarem, ó, soprano e baixo, o tenor e o contralto também, eles são iguais, tá? Mas o nosso foco aqui é apenas o soprano e o baixo. Então, a gente só fez uma linguagem rítmica só, não fez as duas porque é igual, né? Mesmo o tenor e o contralto, eles só são diferentes aqui nesse trecho aqui, ó, tá? Nessa passagem aqui. Pro soprano e pro baixo é uma divisão e pro tenor e pro contralto é outra divisão. Então a gente achou que não tem necessidade de fazer a linguagem rítmica das duas partes, só fizemos o solfejo, tá? Só um esclarecimento para quem não estuda com a gente aqui no Jardim Cacique, né? E pode estar vendo esse vídeo, né?
e falar assim, mas por que que os irmãos estão pedindo para fazer a clave de Fá, sendo que o MTS não pede, só pede para fazer o soprano, né? Nesses hinos específicos só pede para fazer o soprano. Então eu vou fazer um pequeno esclarecimento. A partir do módulo 6, a gente autoriza os nossos candidatos a começarem o estudo com o instrumento. E a gente observou, né, no passar dos anos, né, que os irmãos que escolhem estudar a clave de Fá, eles são um pouco prejudicados, porque a gente foca muito na clave de Sol, né? E quando chega no módulo 6 em diante, o estudo se intensifica, né, na clave de Sol, e o pessoal da clave de Fá fica meio que abandonado, né? Pelo menos era isso que acontecia aqui na nossa igreja. Então o que a gente resolveu fazer, né? Com a experiência que a gente foi adquirindo ao passar dos anos, né, depois que teve essa mudança do MTS, a gente decidiu então que a partir do módulo 6 a gente ia focar nas duas claves, na clave de Sol e na clave de Fá. Os candidatos que são instrumento da clave de Fá, eles têm que passar os mesmos exercícios que os candidatos passam na clave de Sol, porém eles passam na clave de Fá. Então, por exemplo, tem um determinado hino que tem os candidatos que vão estudar na clave de Sol, tem que passar na clave de Sol, esses mesmos candidatos que vão tocar instrumento na clave de Fá, eles nos entregam os exercícios na clave de Fá. Isso fez com que eles desenvolvessem melhor a clave de Fá, não perdessem também a clave de Sol, porque a gente estuda as duas coisas no GEM, né? Quando a gente está passando ali pessoalmente, a gente estuda as duas claves sempre, e então todo mundo aprende um pouco. Lógico, quem precisa focar mais na clave de Sol, foca mais na clave de Sol, e quem precisa focar mais na clave de Fá, foca mais na clave de Fá. E todo mundo aprende junto e todo mundo segue junto, ok? Foi essa alternativa que a gente conseguiu. Porém, nas provas, né, nas avaliações, a gente sempre faz uma avaliação prática e uma avaliação teórica. Na avaliação teórica, a gente prioriza toda a teoria, lógico, e na avaliação prática a gente prioriza a prática, tanto de linguagem rítmica quanto de solfejo. Só que aí não é quem faz clave de Sol passa na clave de Sol e quem faz na clave de Fá passa na clave de Fá. Não, a gente faz meio que um sorteio. Por exemplo, pega o hino 273 e sorteia que voz que o candidato vai fazer ali na hora. Então o candidato é obrigado a aprender as 4 partes, né? Ele é obrigado a estudar as 2 claves. Mesmo que não é a voz dele, mas por uma prova, lógico que a gente fala quais os exercícios vão cair, né? Por exemplo, vai cair tais hinos ou tais exercícios, e daí eles estudam então nas 2 claves, ok? Só esse parêntese mesmo, porque pode gerar uma dúvida para quem não está habituado com o nosso método, né? Com o nosso modelo de ensino, ok? Então vamos para a linguagem rítmica então do hino 273 e depois o solfejo na clave de Sol para a voz do soprano e na clave de Fá para a voz do baixo. Ok? Vamos lá então. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 273. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Titai, fita, ta, 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 ta. Tai, fita, ta, 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 ta. Titai, fita, ta, 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 tai, fita. Tai, fita, ta, 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 ta. Ta, 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 tai, fitai, fita. Titai, fitai, fita. Titai, fitai, fita. Ta, 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 tai, fitai, fita. Titai, fitai, fita. Ta, ta. Solfejo da voz do soprano do hino 273. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Do, si, do, ré, sol, do, si, lá, mi.
Mi, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Do, Ré, Sol, Do, Si, Lá, Si, Do, Si, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Si, Do, Lá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Lá, Fá, Ré, Do, Si, Lá, Si, Do, Lá, Mi, Fá, Sol, Fá, Si, Lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Lá, 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 mi, lá, lá. Lá, lá, si, mi, lá. Lá, 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 mi, fá, sol, lá. Fá, sol, mi, si, mi. Lá, 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 lá. Muito bom, irmãos. Esse hino nós fizemos a 80 batidas por minuto, ok? Vamos passar para o próximo. Bom, meus irmãos, chegamos aqui no terceiro exercício de hoje, o exercício número 11 desse módulo, o hino 408. Bom, esse hino, ele é especial porque ele é de Santa Ceia, né? Então, para quem não sabe, todos os hinos que aparecem entre parênteses no nosso cenário são hinos especiais que não podem ser chamados durante a celebração do culto normal, tá? Eles são específicos ou para Santa Ceia, ou para batismos, ou para funeral. Bom, feita essa explicação, esse hino ele é bem lento, tá? Nós vamos tocá-lo a mínima igual a 50. Observem que a figura metronômica aqui é a mínima, tá? Então, mínima igual a 50. Nós devemos, no hino passado eu nem falei, tá? Porque é de praxe, né? É a nossa obrigação. Então, antes de tocar, eu tenho que fazer uma análise, né? Aqui eu vou descobrir qual que é a tonalidade, qual que é a relativa menor. Se eu já estiver tocando, se eu já conseguir tocar, né? Cada um, lógico, está num determinado patamar de estudo, mas aqueles que já tocam, então eu vou tocar também o hino, que é para mim aprender um pouco melhor. Eu devo antes tocar a escala, tá? Uma vez que eu descobri qual que é a tonalidade, eu tenho que aproveitar e colocar na prática aquilo que eu estou aprendendo na teoria. Senão a teoria não tem sentido. Se eu não utilizar na prática o que eu estou aprendendo na teoria, não tem sentido. Então, uma vez que eu descobri minha tonalidade, né, através aqui da minha armadura de clave, uma vez que eu descobri a tonalidade, eu já sei qual que é a escala do hino, e daí eu toco a escala do hino. Daí faz sentido o estudo que eu estou aprendendo, ok? Depois eu vou analisar a minha fórmula de compasso. Através da fórmula de compasso eu vou saber qual que é a figura que vale um tempo, a minha unidade de tempo, e qual que é a figura que preenche o compasso inteiro, a minha unidade de compasso. É sempre bom eu fazer todas essas análises aí. E depois eu vou analisar qual que é o meu ritmo inicial, ok? Ritmo inicial. Vou observar se eu tenho algum sinal durante o hino, né? Que venha a me trazer alguma dificuldade. Aí eu aproveito, eu vou ver aqui que aqui tem uma ligadura, eu já vou falar que ligadura que é. Tudo isso aí é estudo que a gente deve fazer, né? Para a gente não esquecer, a gente sempre está estudando dessa maneira para eu não esquecer o que eu já aprendi, ok? Esse vocês podem observar que a fórmula de compasso dele é 3 por 2.
Então, os valores das figuras aqui são todos alterados de acordo com os hinos que a gente já vem estudando, tá? No hino que a gente vinha estudando, a semínima valia uma coisa, a coxinha valia outra coisa. Aqui já é diferente, tá? Então fica a dica aí para vocês não errarem, tá bom? Então nós vamos tocar a 50 batidas por minuto. Vamos fazer primeiro a linguagem rítmica do soprano, depois a linguagem rítmica do baixo, depois o solfejo do soprano e depois o solfejo do baixo, logo na sequência. Lembrando que de diferente aqui da voz do soprano para a voz do baixo, eu só vou ter essa passagem aqui, ó. Cadê? Eu só vou ter essa passagem aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho duas figuras de um tempo cada uma e aqui eu tenho uma figura de dois tempos, ok? É só isso mesmo que vai alterar aí a divisão rítmica, que vai diferenciar a divisão rítmica do soprano para o baixo. Então vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do 408. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. 1, 2, 3, 1. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, ta, ti, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta, ta. Tai, fi, ta, ti, tai, fi, ta. Solfejo da voz do soprano do 408. 1, 2, 3, 1. Lá, si, do, si, lá, fa, mi, do. Lá, si, do, mi, si. Lá, si, do, si, lá, fa, mi, do. Lá, fa, mi, do, si, do, lá. Do, ré, mi, fa, mi, do, lá, si, do, ré, do, si, lá, sol. Lá, si, do, si, lá, fa, mi, do. Lá, fa, mi, do, si, do, lá. Um, dois, três, um. Lá, 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 lá.
lá, lá, ré, ré, mi, lá, 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 do, mi, lá, ré, mi, lá, do, ré, fá, lá, ré, mi, lá. Bom, meus irmãos, no meu ponto de vista, né, a gente só tem que ter atenção aqui, ó, nesse trecho aqui, porque a gente vem acostumado desde o início do hino, que sempre essa divisão aqui, ela no caso aqui, ela vai valer 1 tempo e meio. E nesse caso aqui, ela vale 1 tempo. Então, se a gente não tomar cuidado, quando chegar aqui, a gente erra, tá? Então, por exemplo, aqui vem tai, fi, tá, ti, tai, fi, tá, tá, tai, fi, tá, ti, tá, tá, ok? Então aqui é diferente daqui e do resto do hino, tá? É só esse trecho mesmo que tem que tomar cuidado. Tá, ti, tá. Aí fica ok, tá bom? Atenção nessa parte e vamos pro próximo. Bom, pessoal, chegamos aqui no quarto estudo de hoje. No MTS, esse aqui é o exercício 13, hino 88. Bom, esse hino aqui dos que a gente estudou, né? É o que as vozes diferem mais uma da outra, né? A questão da divisão rítmica entre uma voz e outra. A harmonia conversa bastante com a melodia, a harmonia conversa bastante entre si também. Então, um hino bem bonito, tanto de se fazer o solfejo quanto de tocar, né? Principalmente de tocar, de ouvir. É muito bonito. A gente deve, então, fazer a mesma coisa que a gente fez nas lições passadas, né? Vamos analisar aqui a nossa armadura de clave, vamos descobrir qual que é a tonalidade, vamos descobrir qual que é a sua relativa menor, vamos analisar a fórmula de compasso, vamos descobrir a minha unidade de tempo, a minha unidade de compasso, e assim por diante, quanto que vai valer cada figura nessa lição, né? Vamos analisar o ritmo inicial, e aí feito isso a gente vai dar uma olhadinha, né, na escrita musical para ver, para identificar as teorias que nós já temos aprendido, síncopas, contratempos, etc. E aí vamos partir então para o solfejo e para a linguagem rítmica, tá? Ou melhor, para a linguagem rítmica e para o solfejo. Eu vou fazer a linguagem rítmica da voz do soprano. Na sequência, o irmão Clepson vai fazer a linguagem rítmica da voz do baixo. Depois eu vou fazer o solfejo do soprano e o irmão Clepson vai fazer o solfejo do baixo, ok? Então vamos lá, vamos para o exercício então. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 88. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tita, 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 tita. Um, dois, três, quatro. 1, 2. Tá,
ta ti ta 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 ta. Solfejo da voz do soprano do hino 88. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Si, lá, si, sol, ré, lá, sol, fá. Do, si, do, lá, sol, lá, si, sol. Si, lá, si, sol, si, do, si, mi. Sol, lá, do, si, ré, fá, lá, sol, ré, do, mi, ré, do, si, si, do, lá, si, do, ré, ré, mi, fá, sol, si, lá, si, do, mi, ré, do, si, sol, lá, sol. É isso aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Sol, Fá, Sol, Ré. Fá, Mi, Ré, Sol. Si, do, si, ré, do, si, lá. Ré, mi, ré, sol. Ré, sol, fá, mi. Sol, fá, mi, lá, ré. Sol, fá, mi, ré, do. Ré, mi, ré, sol. Muito bom, pessoal. A gente fez aí a linguagem rítmica e o solfejo. Aí agora eu preparei para vocês aqui. Na verdade eu tinha feito a linguagem rítmica do soprano e do contralto. E o irmão Cleberson tinha feito do tenor e do baixo. Só que na hora de colocar aqui, tudo junto, deu errado porque a gente gravou com um metrônomo e ficou aquela bagunça. Então eu refiz, né? Gravei só a voz do soprano com o metrônomo e as outras 3 vozes eu fiz sem o metrônomo, tá? Mas lógico, dentro do andamento. E aí eu mesclei as 4 partes, né, da linguagem rítmica e vamos ver como é que fica. Vamos lá, vamos ouvir. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tita, tita, ta, tita, tita, ta, tita, tita, ta, tita, tita, ta, tita, 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 tita. Bom, é isso, gente.
tocar em grupo é isso, tocar em conjunto, né? Tocar na orquestra é isso. Cada um, esse hino aí, ele exemplifica bem, né? O que a gente faz mesmo. Cada um toca uma coisa separado do outro, tem que ter concentração naquilo que você está fazendo, tem que ouvir o que você está tocando e ouvir o que o colega está tocando, né? E sem um atropelar o outro, todo mundo no mesmo andamento, respeitando pausa, respeitando respiração, um toca, o outro faz pausa e assim por diante. Isso é tocar em conjunto, tá? Eu quis fazer isso aqui para passar mais ou menos uma ideia para vocês, né? Ouvindo assim parece que é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada, né? Na verdade não tem nada de bagunça, é organização total, é matemática pura, né? Então música é isso aí, tá bom? Não adianta a gente prolongar muito, né? Porque o estudo é esse mesmo, vocês que têm que desenvolver, como eu já falei anteriormente, a gente só dá um norte para vocês, né? Só mostra o caminho e vocês que têm que desenvolver. Estudem, se esforcem, sempre eu falo isso, né? Não me cansarei, como tem aquele hino, não me cansarei de cantar, eu falo, não me cansarei de falar, né? Se esforcem, estudem. Na descrição do vídeo vai ter o link dos exercícios que vocês vão ter que fazer logo após a aula, né? Relacionada a esses hinos. Então vocês vão fazer como sempre fazem, preencher lá o nome, e-mail, e tá vinculado à aula, e vocês vão ganhar também pontos, né, relacionados a esses exercícios, né? E já vão então estudando esses hinos, né? Esses 4, depois os outros 4 da semana que vem, depois os outros 3, que são os hinos que vão cair aí na avaliação prática, né, que nós vamos fazer. Então vai ser em cima desses do estudo desses hinos aí, ok? Já vão estudando, aproveitando, né, durante a semana. Então essa semana vocês vão gravar esses hinos e nos mandar. É uma maneira da gente estar forçando vocês a estudarem, né? Então vocês vão gravar aí na voz do soprano, quem for clave de sol, e na voz do baixo, quem for clave de fá. E fazer a linguagem rítmica e nos enviar aí até quarta-feira, ok? Estudem, se esforcem, Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.